Oi, gente, boa tarde. Estou eu aqui de volta. Quero agradecer a vocês todos que se inscreveram, que estiveram aí, que estão aí junto comigo, para me ouvir esse testemunho. Eu assim espero em nome de Jesus que esse testemunho alcance vidas, e alcance almas para Deus. Através da minha vida, que esse testemunho possa alcançar mais vidas, para que as pessoas possam saber que só o Senhor é Deus, né? E que em todos os nossos erros, desacertos, acertos, Deus, por sua misericórdia e bondade, está sempre conosco. Vocês vão ver isso através desse meu testemunho. E assim, agradeço a vocês por isso, por se inscreverem, quem se inscreveu, quem curtiu, quem clicou lá no sininho. Muito obrigada, gente, pela força, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês possam levar isso adiante, convidar mais pessoas para estar ouvindo. Eu vou começar hoje com um testemunho. E eu quero dizer a vocês que esse testemunho eu vou fazer assim, por etapas. Cada dia eu coloco uma parte das minhas vivências aqui com vocês, e dou testemunho até chegar ao final desse testemunho, até chegar no dia de hoje. Ao final não, né? Dia de hoje, porque ainda estou aqui, né? Bom, gente, em primeiro lugar eu quero agradecer, primeiramente, até antes de vocês, quero agradecer a Deus, por me permitir estar aqui, por estar comigo em todo o tempo da minha vida, estar comigo nos meus erros e desacertos, nos meus piores momentos. Ele, como eu já disse, pela misericórdia, amor e bondade, esteve sempre ali comigo. Tanto esteve que se ele não estivesse comigo, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Provavelmente estaria assim, num lugar assim, muito desagradável, totalmente desagradável. E graças a Deus que eu ainda estou aqui. Graças a Deus que Ele me deu assim, oportunidades para estar aqui hoje e continua me dando ainda. Então, obrigado, Senhor, por todas as coisas. E eu quero deixar aqui um texto, uma declaração que eu lembrei de Jonas, do livro de Jonas, do capítulo 2 e do verso 9, quando ele fala que está oferecendo um sacrifício de gratidão a Deus, por todas as coisas que Deus fez por ele. Então, ali ele está cantando louvores, gratidão em louvores, e oferecendo sacrifício de louvores a Deus, que é o que eu faço hoje, E ali nesse verso, no verso 9 do capítulo 2 de Jonas, ele diz assim que todas as coisas que ele prometer, ele vai cumprir, porque a salvação vem do Senhor. Então aqui eu digo a mesma coisa, tudo que eu prometi para Deus, tudo que eu prometi a Ele, após todas as coisas que eu passei, que eu vou contar para vocês, tudo que eu prometi, que eu prometi a Deus, eu vou cumprir, para honrar o nome dEle. E esse testemunho é uma das promessas que eu fiz a Deus. Amém, gente? Bom, então vou começar a contar para vocês, Já agradeci, quero agradecer também aos meus familiares, que sempre me apoiam, toda a minha família, os meus primos, meus irmãos de sangue, meus primos, toda a minha família, todos os meus familiares. Eu agradeço pelo apoio, agradeço aqui, em memória a minha mãe, falecida minha mãe, Mix Fernandes Luiz, que me apoiou nessa primeira fase da minha vida, até os meus 43 anos, foi onde ela faleceu, mas aos 42 anos a minha luta começou,
né? E ela esteve sempre ali comigo. Então, agradeço ao Senhor, né, por quanto tempo minha mãe ficou aqui na terra. E agradeço pela vida dela. E agradeço também aos pastores que me acompanham, os pastores da igreja em que eu congrego hoje, né? Que é o pastor Márcio César, pastor Marco Antônio, né? E as suas esposas, né? A irmã Lena, a irmã Graça. Agradeço a elas também. Agradeço aos meus amigos, né? Todos os amigos que estão comigo, inclusive aqui agora. Né? Eu quero agradecer. Quero agradecer a duas amigas minhas em especial, que são, eu considero as duas como minhas irmãs de coração, né, que é a Aninha e a Roseli. Elas são minhas irmãs de coração. Tem mais irmãs de coração também, mas essas duas eu trago elas aqui porque elas sempre vinham falando comigo a respeito desse testemunho, né, sempre me orientando. E assim, a Roseli, inclusive, eu né, tenho mania de chamar ela de profetisa, porque a Roseli, ela foi usada por Deus para falar comigo esses dias, inclusive, que Deus tocou na vida dela para falar comigo que eu deveria dar esse testemunho rápido, que eu estava demorando para dar esse testemunho. Então ela profetizou isso na minha vida e assim, e ela disse que assim, você vai fazer isso, Martinha, em etapas, você não vai fazer de uma vez só. E Deus está pedindo para você fazer em etapas, para que as pessoas tenham oportunidade de te ouvir com calma, tranquilidade, e outras pessoas que tiverem dificuldades de entendimento, te ouvir com paciência, com calma. É assim que você tem que ser, é assim que você tem que falar, e ser você mesma. Ai, Roseli é uma benção. Agradeço pela vida das duas, Aninha e Roseli. E outros amigos que eu tenho, né? E aí vão, se eu citar aqui, eu vou ficar citando até amanhã. Então, a todos os amigos que eu tenho, eu dou graças a Deus por eles, tá? Muito obrigada a vocês. Vocês que estão aí, muito obrigada, viu, gente? Bom, no meu testemunho, gente, tudo começou assim. Tudo começou errado na minha vida, né? Eu tô contando isso a partir dos meus 42 anos, mas antes dos 42 estava tudo errado, tudo errado. Como que estava? Estava tudo quebrado, tudo destruído, tudo fora de lugar, totalmente. Tudo quebrado, tudo destruído e tudo fora de lugar. Assim eu ouvi de uma pessoa, né, pastor Márcio? Não sei se foi nessas 3 ordens que ele citou, numa das pregações que ele deu, mas na minha vida estava assim, tudo quebrado, tudo destruído e tudo fora do lugar, né? E assim, gente, em 2007, eu estava aos meus 42 anos de idade, e assim, minha vida estava totalmente desregrada, totalmente virada. Eu brinco muito, eu falo virada no giraia. Realmente estava assim. Esse é meu jeito de ser, viu, gente? Vão se acostumando aí, porque eu sou assim, tá? Não vou se esconder o que eu sou, não. Tá bom? E assim, eu estava totalmente sem noção das coisas que eu fazia. Eu não tinha noção do certo e do errado. Para mim era tudo a mesma coisa. Para mim o certo estava errado, o errado estava certo. E não fazia diferença para mim, né? Eu vivia assim, um pé na igreja e o resto do corpo soltado ao léu aí, só aprontando, né, cometendo falhas sérias, erros graves, né, cometendo erros com amigos, comigo mesmo, né, enganando amizades, enganando eu mesma, toda errada. A minha vida era só diversão, era divertir e gastar, divertir e gastar, divertir e gastar. O dinheiro que eu recebia, inclusive eu tinha uma escolinha, mais à frente eu vou contar para vocês, né? E assim, eu quebrei
Quebrei porque comprei e não paguei. Comprava demais e não pagava. Né? Queria colocar a escolinha lá em cima, no topo, comprava coisas, comprava, não aguentava pagar. Aliás, eu já vou até falar disso de uma vez. Não aguentava pagar e aí a escolinha foi caindo. Né? Por outros motivos também a escolinha foi caindo. E ali, infelizmente, eu perdi uma amiga. Porque nós duas entramos como sócia e ali eu perdi uma amiga. Por quê? Ela na mente dela não passava que eu estava só comprando e não conseguindo pagar. Na mente dela estava que eu estava comprando, gastando e tirando dela. Na verdade, eu não tirava dela. Na verdade, eu estava comprando e não pagava. A dívida aumentou, nosso nome embolou-se todo, né? E aí eu perdi a amizade, né? A família dela também se afastou de mim, todos se afastaram, né? E infelizmente era uma amizade assim que eu não queria perder, mas perdi. Ela se afastou totalmente de mim. Depois voltou, mais pra frente vocês vão ver, eu vou te contar. Mas eu perdi por causa disso aí, por causa de dívidas, não porque eu estava roubando, por causa de dívidas que fez com que o nosso nome ficasse sujo. E ela se revoltou, né? E lógico, né, gente? Ela se revoltou e eu também. Ninguém queria ficar com o nome sujo, né? Mas a minha vida estava desregrada, eu estava levando. Por fim, eu falei, ó, se ela quiser cortar a amizade, ela corta. E deixei passar. Passou. E continuei vivendo a minha vida desregrada, né? Era festas, uma atrás da outra. Saía pra balada, saía para dançar, inclusive dava até aula de dança, eram festas todos os dias, inclusive aos domingos, né? Eu ia para a igreja, saía da igreja e ia para a festa. Então era assim, era um pé na igreja e o resto no mundo, né? E assim, descaradamente, eu participava do grupo de louvor da igreja, descaradamente, eu envergonhava o nome do Senhor, né? Porque a minha vida não era vida para estar no altar, era uma vida para pedir socorro na igreja, não estar no altar bancando que eu era santa. Meu dedinho ainda não faz pastor direitinho, mas não dá para entender, né? E na verdade, gente, o que estava acontecendo comigo é que eu estava caminhando diretamente para o inferno. De tanta besteira que eu estava fazendo. Estava caminhando diretamente para o inferno. Diretamente para o inferno. Estava nem aí para nada. Era uma falsa alegria, um vazio, sabe? Era sorrir demais e tristeza demais. Sorrir por fora e tristeza por dentro, né? À noite eu me deitava na cama para dormir e não dormia, ficava ali sentindo um vazio, falta de alguma coisa que eu nem sabia o que era, né? Porque na verdade eu nem conhecia Deus direito, frequentava uma igreja, mas eu sentia aquele vazio, uma tristeza, fumava um cigarrinho, cigarro normal, viu, gente? Não era nada de droga assim, maconha, essas coisas ilícitas, não, era um cigarro normal. Era um famoso, a gente tinha mania de fumar aquele cigarro de filtro branco. Na verdade, nem sei se existe mais, porque já tem anos que eu não sei o que é isso. Era um tal acho que era Plaza, sei lá, Free Plaza, um negócio assim. E eu dormia com um debaixo do meu travesseiro, né? Porque quando eu perdi o sono, eu ia, acendia e fumava dormindo. Olha só, fumava dormindo. Ó, fumava deitada, né? Até que um dia eu resolvi parar com cigarro também. Não por estar na igreja, resolvi parar de medo, porque minhas duas irmãs faleceram, né? Inclusive até um dos motivos assim foi por causa do cigarro, e eu me atentei e falei, não quero mais fumar, e larguei. Mas não larguei por causa de igreja, por causa de Deus, não, larguei porque eu quis largar mesmo. Mas é aí. E assim, apesar de tudo e todas as coisas, né, com essa minha personalidade, de rir muito, brincar muito, eu cativava as pessoas, né? Até hoje eu sou assim, né? É a minha personalidade.
Foi assim que Deus me fez e é assim que Ele vai me levar. Uma pessoa que tem uma personalidade não estou falando questão de caráter, assim, nessa época, né? Hoje eu tenho, mas antes não. Minha personalidade era de rir muito, conversar muito, ver uma pessoa e já começar a bater papo e dar risadas, sabe? Então eu cativava muita gente assim, né? Com esse meu jeito de ser. As pessoas que estão aí sabem que eu sou assim, né? Que eu era e ainda sou assim, uma pessoa que gosta de rir, risonha, né? Só que na época, gente, eu era uma risonha triste. Eu ria, mas só eu e Deus sabíamos o que tinha dentro de mim, como estava por dentro, eu estava podre por dentro. Ria para não demonstrar para os outros o que eu tinha, o que eu era, como eu estava. Né? E assim continuei vivendo a minha vida, conquistando pessoas, dançando, saindo, brincando, dando gargalhada. Às vezes eu até brincava e falava assim, gente, hoje eu não vou tomar uma cervejinha com vocês não, porque hoje eu tenho que ir para a igreja. Era desse jeito. E assim, detalhe, o pastor da minha igreja, ele desconfiava, depois ele soube e ele me chamou na atenção, chamou outras pessoas também, mas como eu estou falando de mim, vou continuar falando de mim, tá? E chamou a atenção, falou que a gente estava errado, falou que eu estava errada, orava sempre por mim, por nós todos que precisávamos ali na igreja, sempre orando, sempre de joelhos, né? E deu certo, graças a Deus, eu agradeço a Ele porque deu certo, porque essa vida desregrada minha tinha que acabar um dia, né? Bom, estava em 2007, foi pulando, em 2009, eu conheci o meu ex-esposo, ex-marido, ex-esposo, não sei como diz, né? Ex-esposo, Mário. Mário foi uma pessoa assim que, como esposa, como casal, a gente não deu certo. Mas ele tem um coração bom. Mário é um homem de coração bom. Ele é uma pessoa humilde, coração bom. Mas assim, comigo era diferente. Comigo não era. Né? Nosso casamento sempre foi, quando a gente casou, sempre foi detonado. Nós noivos já era detonado, né? Com questão a relacionamento. Era brigas direto, ciúme excessivo, ciúme doentio, né? Tudo em excesso. Ciúmes, tudo em excesso. Né? E eu não conhecia o Mário direito, nem ele me conhecia direito. Então isso também ajudou muito a atrapalhar a nossa relação. Em 2010, nós ficamos noivos. Minha mãe era apaixonada pelo Mário. Até no dia de morrer, ela falava bem dele. Também não conhecia o Mário assim, né, como pessoa. Mas o que ela conheceu dele, o que ele foi para ela, foi bênção. Não tenho que reclamar. Peço a Deus que abençoe a vida do Mário. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que abençoe a vida dele. Então, ficamos noivos, né? E aí eu decidi melhorar a minha vida um pouquinho. Meu modo de ser, meu modo de agir, meu modo de pensar. E assim, como ele era muito ciumento, eu também era, viu, gente? Mas ele era mais. Era mais, viu, Mário? Se o Mário não tá aí, quem tiver aí pode falar com ele e vai confirmar isso aí. Ele era muito ciumento. E assim, nesse nosso noivado, eu resolvi melhorar, né, minha vida, porque também ele me cobrava muito isso, que eu precisava deixar alguns amigos de lado, que eu precisava me afastar de alguns amigos. E assim, eu achava errado isso, eu me afastar de alguns amigos. Mas me afastei. Porque a pessoa, depois que ela casa, realmente, gente, isso acontece com todo mundo. Depois que casa, a pessoa muda mesmo. É outra vida. Não é a mesma vida de solteiro, muda. Quem não muda, trata modo de mudar porque tá errado. Tá? Porque a gente precisa mudar. Casou, a vida da gente é outra. E aí, o que eu resolvi? Bom, já que ele tem interesse em casar, eu vou procurar um médico. Eu vou procurar um médico porque eu preciso saber se
aos 42 ou 43 anos, não sei quando é que a gente vai casar, se eu vou poder ter filhos. Porque a pessoa já na minha idade, para ter filhos naquela época lá, não era tão fácil quanto hoje. Né? Há anos atrás não era tão simples como é hoje. E de mais a mais, há algum tempo atrás, eu perdi um bebê, até mesmo por causa dos meus problemas de coração, né? E pela idade também. Só que assim, eu perdi, gente, não foi perdi um aborto, não foi um aborto provocado por mim, não. Esse aborto aconteceu, foi espontâneo, infelizmente, né? Hoje eu penso infelizmente, hoje. Mas lá eu não pensava, lá eu dei graças por ter perdido. Tava nem aí. Ah, perdi, perdeu. Vai me dar problema, não quero ter filho, não tenho interesse em ter filho agora. E deixa quieto. E assim, deixei quieto. Não comentei com ninguém, deixei quietos pra lá. E achei que foi bom. Mais um pecado da minha parte, né? Na minha mente, pensando besteira. Não fiz, não provoquei, mas pensei besteira, né? Porque era uma vida que estava dentro de mim. E eu não estava nem aí para essa vida. Se foi embora na época, eu não estava nem aí para essa vida que estava dentro de mim. Hoje eu me arrependo, né? Uma das consequências da minha vida, assim, dos meus erros. Essa foi a minha forma errada de pensar. Bom, chegando no médico, o médico pediu alguns exames, né? E falou assim, vai fazer tal exame, né? Me olhou aqui, olhou o coração, olhou pressão, tudo. E, né? Na dele pediu os exames. Retornei com os exames e ele olhou esses exames. Ah, detalhe, esse médico, gente, depois que eu passei por ele, eu tô rindo aqui, mas não é de rir não, é o meu jeito de ser mesmo, gente. Depois que eu passei por esse médico, esse médico, ele teve sérios problemas, não vou citar o nome dele aqui porque eu não posso, tá? Mas ele teve sérios problemas com o CRM e com a polícia, porque ele dava atestados e receitas falsas para que as pessoas pudessem emagrecer. Nem estava isso nem era da profissão dele, né? Que ele era ele me atendeu como clínico geral, mas ele estava atendendo as pessoas e dando remédio para emagrecer, né? E para poder vender os remédios e outras coisitas lá. Mas olha só como que Deus age, como que Deus agiu na minha vida. Me colocou na mão de um médico desse, irresponsável, para ele me falar e ele descobriu tudo através de Deus, hein, gente? Ele nem conhece Deus, eu acho que nem conhece. Para descobrir que o meu problema era gravíssimo, era grave. E ele, assim, não me falou nada. E como ele não tinha muito conhecimento na parte de cardiologia e na parte de membros, né? Tudo ligado ao coração, ele me encaminhou para um amigo dele, assim, e olha só, me encaminhou para um médico, assim, super conceituado, respeitado em Belo Horizonte, e respeitado em outros estados também. E assim eu fui procurar esse médico, vou citar o nome dele daqui a pouco. Esse é outro médico, não vou citar agora para não me embolar os nomes, as pessoas, né? E esse médico aí, o primeiro, me encaminhou para esse segundo médico e mandou eu levar os exames para ele. Beleza, fui lá, marquei a consulta, eu tinha um convênio com o IPSENG, porque eu trabalhava pelo estado, né, na época. E aí fui procurar esse médico. Cheguei lá, marquei lá a consulta, não, nem marquei a consulta. Esse médico primeiro ligou para ele e pediu para me atender sem marcar a consulta, que precisava que ele me atendesse com urgência, mas não falou nada comigo o que era. Aí beleza, cheguei lá, procurei, levei o papelzinho, agora eu vou falar o nome dele, Dr. Marcos Tito. Dr. Marcos Tito, né? Ele é um cirurgião muito conceituado, conhecido no IPSENG, no hospital, atende no IPSENG, no Hospital Luxemburgo, e eu não sei se está atendendo em outros hospitais. Agradeço de novo a Deus pela vida do Dr. Marcos Tito, que fez
os trâmites da minha cirurgia. Cheguei lá, tinha que subir uma escada que fazia uma volta assim, gente, sabe? E eu tinha que subir. Ela era um caracol, escada caracol. Aí subi, o Mário foi comigo, me acompanhou. O Mário começou a me acompanhar, está comigo aí. Foi comigo, me acompanhou, subimos, fomos conversar com o Dr. Marcos Tito. E eu cheguei lá, ele pegou meus exames, olhou assim, pegou o papel, olhou pra mim, olhou pro papel de novo, olhou pra mim, olhou pro papel, olhou pro Mário. Aí virou pra mim e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você conseguiu subir essas escadas aqui? Você subiu a escada ou você veio de elevador? Não, eu subi as escadas, doutor. Eu respondi pra ele. Como que você conseguiu? Você não tá cansada, não? Eu falei, não, tô no meu normal. Isso eu falo uma coisa, tô no meu normal. Aí ele, olha, o seu caso é sério, é grave. Nós precisamos fazer uma cirurgia. Eu preciso fazer uma cirurgia em você e rápido. Se você não fizer essa cirurgia, eu não sei se vai conseguir viver uma semana do jeito que você tá. Você não estava sentindo mal, não? Quando você subia ruas, assim, você não sentia... Aí eu falei com ele, não, doutor, quando eu subo rua forte, lá perto de casa, inclusive tem uma rua forte, quando eu venho do supermercado eu subo, eu sinto cansaço. Aí ele, ah, tá. E à noite, você dorme tranquila, passa mal? Não, não passo mal, não. Só que às vezes eu acordo e tem sangue no meu travesseiro. Não sei de onde que sai esse sangue, mas tem sangue, bastante sangue no meu travesseiro. Aí ele, você sabe de onde que vem esse sangue, que você nem vê? Provavelmente está saindo do seu nariz, do seu ouvido, porque o que está acontecendo com você, a sua válvula já está totalmente entupida, precisando ser trocada, e todo o sangue do seu corpo, que tem que ser bombeado no corpo inteiro, ele está sendo bombeado e levado para a cabeça, levado para o cérebro. Então, por isso, o seu corpo está trabalhando para você e está jogando fora através do seu ouvido e do seu nariz, se não sai pela sua boca. Aí eu falei com ele, eu sinto gosto de sangue na boca mesmo. Ó, o senhor vai fazer o seguinte, senhor Mário. Você vai levar ela para o hospital e vai internar ela lá. Eu falei assim, mas quando é que eu vou fazer a cirurgia, doutor? Ele falou, dona Marta, você vai fazer a cirurgia ontem. Sua cirurgia é para ontem, não é para amanhã, não é para ontem. Não é para hoje nem para amanhã, é para ontem. Pode ir para o hospital, se interna lá. Vou te dar esse relatório aqui. Você vai falar com eles que eu estou pedindo internação com urgência, que amanhã eu estou fazendo a sua cirurgia. Quase morri ali de verdade. Quase morri de susto, porque eu nem imaginava que estava desse jeito. Ali eu quase morri de susto. O Mário de branco ficou vermelho, azul, cor de rosa, tudo quanto é cor. E eu me dei de cor, porque preto, quando muda de cor, fica cinza. Ali eu fiquei cinza e aí falou com a Mari, ó, e outra coisa, não deixa ela fazer esforço. Vocês estão de carro? Mari falou, tô. Então você vai levar ela até o carro, vai descer de elevador, não desce de escada. Lá no Luxemburgo tem um estacionamento, se não der para você estacionar dentro, vai ter uma rua, carrega ela, não deixa ela subir a rua andando, que ela não vai dar conta. E interna ela lá, que amanhã cedinho eu tô lá para poder fazer a cirurgia nela. E assim foi, fui pro hospital e no outro dia foi feita a minha cirurgia, gente. O que era? Válvula totalmente debilitada, teve que fazer a troca de válvula, né? E aí foi transfusão de sangue, pedindo sangue, aquela coisa toda, né? E troca de válvula, a válvula mitral. E aí recebi uma válvula de porco, gente. É sério, porque a válvula de porco, ela é igual à válvula humana, né? Ela equivale à válvula cardíaca humana. Então, o pessoal faz muitas cirurgias usando alguns membros, algumas coisas do porco, né? E fiz. Aí, fiquei no hospital. Daí, o quê? Uma semana, me liberou para ir para casa. Ótimo, que benção. Cirurgia ótima, deu tudo certo, o doutor Marcos Tito falou, deu tudo certo. Agora até que enfim você tá com a válvula trocada, vai para casa. Vai para casa, descansa e tudo. E lá em casa minha mãe tava lá, me recebeu.
Foi bênção demais. Outra irmã de coração que eu tenho que citar, que estava em casa aqui, me esperando, junto com a minha mãe, com cartazes, com um monte de coisas para mim, né? E assim, ninguém esperava que eu fosse voltar. Aí tava lá com cartazes que seja bem-vinda, Marilza. Irmã Marilza, que foi membro do Ministério Batista Donar, da igreja que eu congrego agora, né? E hoje ela não está lá mais, está congregando em outra igreja com esposa e filha, mas Marilza, gratidão, viu? Beijo também, gratidão a você. E eu confundo muito duas irmãs, né? Uma é Marilza, a outra é Marisa. Essa é a Marilza, tá, gente? Bênção demais. Serva do Senhor, sim, a serva do Senhor, mas nossa, como eu aprendi com essa mulher. Como eu aprendi. E assim recebi a aula, fui para casa, fiquei em casa um tempo, né? E tive licença fui contratada do Estado, né? Aí recebi uma licença do Estado, e aí eu, com medo de cair no INSS, eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar rápido para poder, antes de 30 dias eu quero voltar a trabalhar. Antes de completar os 30, acho que é 30 dias, eu acho. Acho que é com 30 dias que cai no INSS. E fiz errado, de novo, né? Porque não era para ter voltado, era para ter me encostado mesmo, como estou hoje. Teimei, fui, isso em 2010, viu, gente? Tô contando isso em 2010.